Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio sobre NFL, como de costume aqui na madrugada de domingo para segunda-feira, você provavelmente segunda-feira de manhã, a não ser que você esteja escutando já na madrugada. Um abraço especial para você que tá madrugando e escutando o podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje, a gente segue na nossa série de previews, divisão por divisão. A gente já fez a AFC Oeste aqui no feed aberto, exclusivo, quer dizer, para todo mundo, e exclusivo para apoiadores. Fizemos a AFC Sul no meio dessa semana. Se você quiser escutar todos os episódios exclusivos para apoiadores e ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar, se torne apoiador. Link tá na descrição, você paga por Pix, tem acesso a um episódio extra por semana, aos meus textos nas newsletters, então é importantíssimo para o futuro do podcast. No programa de hoje eu tô aqui com meu amigo Caio Miari, editor do The Score, dos principais sites da América do Norte sobre esporte dos Estados Unidos, né? NFL, NBA, beisebol, enfim. A gente fará o preview de uma divisão que é sempre quente, né, Caio? Seja ela é boa, seja ela ruim, é uma divisão quente, porque acho que no agregado é a divisão com mais torcedores, acho que não só nos Estados Unidos, mas como no mundo, né? Porque tem Giants, Eagles, Commanders e Cowboys. Cowboys a maior torcida, Eagles, Giants, Commanders também torcidas enormes. Então provavelmente é. E é engraçado, nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente sabe, o Flamengo tem 35, 40 milhões de torcedores, o Corinthians tem 30 milhões e tal. Nos Estados Unidos eles não se ligam muito nisso, né? Mas eu acho que somando as torcidas, provavelmente a NFC Leste é que tem mais torcedor. Provavelmente. Pra começar, né, dando um abraço, né, Gabriel, agradecendo pelo convite mais uma vez. Mas eu também acho que é sempre a divisão mais falada, né? Você tem times muito populares, como você acabou de falar, né? Tudo que acontece em Nova York fica maior, e o New York Giants é o time grande de Nova York da NFL, né? E o Dallas Cowboys tá sempre ali no noticiário. Mas eu acho que é engraçado falar, né, Gabriel, que essa divisão, se a gente voltar aí 6 anos, era a pior divisão da NFL. E hoje a gente olha para essa divisão, a gente chegou a ter Washington Commanders classificando, teve time com menos de 10 vitórias se classificando para os playoffs, só pra gente ter uma noção. E hoje a gente olha para essa divisão e a gente fala de pelo menos 2 times muito sólidos, né? E alguns times tentando crescer, enfim, muito competitiva, muito popular, muita incerteza também entrar nessa temporada, e acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho disso agora. Exatamente, aliás, pra quem tá no YouTube me assistindo, raramente eu faço isso, mas estou gravando com uma jersey, porque eu usei ela ontem. Jersey de NFL não tem como usar muito aqui no Rio. Gabriel, eu tô fazendo com a camisa do Denver Broncos. Não faço normalmente com nenhuma camisa de time, mas já tá pra camisa do Denver Broncos. Quer dizer, se você é Buffalo porque tem. Porque tem. É que eu tô falando, tem. Todos os podcasts que eu já participei, tem sempre alguém que cria uma teoria de qual time que eu torço. Eu morei em Chicago, então a gente acha que eu torço pro Chicago Bears. O Gabriel acha que eu torço pro Buffalo Bills. A gente fala que eu gosto muito dos Chargers. Eu dou a camisa do Broncos, então. Pra resolver o problema. Antes da gente começar a gravar, o Caio já tava falando que acha que vai conseguir ir no Buffalo Bills e Kansas City Chiefs. Então você tire suas próprias conclusões, né? Mas eu usei essa camisa aqui ontem porque tava frio aqui no Rio, né? Não tem muita oportunidade de usar por causa do calor, né? E última coisa sobre o Caio no jogo dos Bills. Acho que era 2020 ou 2021. Quando no auge do Bora Bill, eu desafiei o Caio a gravar um vídeo gritando Bora Bill lá no estádio dos Bills. Ele não fez. Sim, foi o momento mais baixo da nossa amizade, minha com o Caio Miari, que ele me decepcionou muito. Mas ele vai ter a oportunidade. Então se você ouvir alguém maluco na transmissão gritando Bora Bill, é o Caio Miari gritando lá pela gente. Mas vamos pra NFC Leste. Antes, pessoal, deixa 5 estrelas lá no Spotify. Se tiver no YouTube, se inscreve, deixa like, segue no Spotify, seja qual for o aplicativo de podcasts, tem todos os principais. Se não tiver no aplicativo de podcast que você usa, me manda uma mensagem no Twitter, no Instagram, manda um reply, qualquer coisa que eu vou providenciar. E acho que agora já tá liberado comentários lá no Spotify, então deixe comentários bondosos. Não xinga a gente não. Se você discordar de alguma coisa que a gente falou aqui no programa, deixa lá o comentário que eu vou dar uma olhada. Isso no Spotify, né? No YouTube você pode deixar também. Mas, enfim, vamos entrar aqui. Vamos começar pelo time que é o favorito nos sites de apostas para vencer a divisão, que é o Philadelphia Eagles. Odds de 2,0 para vencer a divisão. Over-under de vitórias 10,5.
é o favorito, não por uma margem muito grande, né? O Cowboys não tá tão atrás, mas é um time que decepcionou na última temporada, né? Foi aos playoffs, é verdade, mas decepcionou, perdeu um jogo no qual eles eram favoritos contra o Tampa Bay Buccaneers. Foi um ano muito decepcionante ali da comissão técnica. Eu sinto que foi o primeiro ano na carreira do Jalen Hurts, desde o futebol americano universitário, que ele não deu um passo pra frente, porque ele, mesmo quando ele foi de Alabama para Oklahoma, né? Isso. O Oklahoma ele evoluiu, aí ele dá grandes saltos na carreira dele, ele meio que dá uma acentuada, lidou com problemas físicos ao longo da temporada. Nick Sirianni foi um desastre, eu ainda acredito que a equipe deveria ter demitido o Nick Sirianni, mas a equipe dá uma reformulada na comissão técnica. Tá? Segunda temporada consecutiva que eles terão 2 coordenadores novos, o Kellen Moore assume o ataque, o Vic Fangio assume a defesa. O primeiro ponto que eu queria levantar aqui, eu gosto de fazer uma pergunta para cada time, o Caio tendo alguma também acho legal pra gente debater. Quanto ao Vic Fangio, eu não tenho nenhuma ressalva. Eu acho que ele não teve um grande ano no Miami Dolphins, mas claramente não foi um bom encaixe, teve lesões, não é um grande material humano. Eles meio que chegaram a um acordo, ele saiu de Miami, foi pro Philadelphia Eagles, e eu não tenho dúvida que essa defesa vai melhorar em relação à última temporada, né? Tem muito material humano, tem Jordan Davis, Jalen Carter, trouxeram 2 rookies que eu gostava muito no draft na posição de cornerback, que era um problema da equipe, né? O Quinyon Mitchell e o Cooper DeJean. É um time que no papel eu acho que vai ter uma defesa muito boa. Não tenho a mesma confiança quanto ao Kellen Moore, Caio. E eu já fui fã do Kellen Moore. Ele teve alguns anos bons com o Dallas Cowboys. A reta final dele com os Cowboys não foi boa. Ele teve um ano com o Los Angeles Chargers na última temporada e não foi um bom ano, mas aí teve lesão do Justin Herbert, teve todos os problemas que a gente tem, corpo de wide receiver, enfim, que tá tudo bem documentado sobre o que aconteceu com os Chargers, né? Mas eu não sei se o Kellen Moore, se a visão dele de futebol americano se encaixa muito com o que o Jalen Hurts faz, né? Porque eu não sei se ele tem a criatividade para usar o Jalen Hurts como corredor, como ele gosta muito de jogo de passe rápido e tal. Eu não sei se o Jalen Hurts, se isso favorece o Jalen Hurts. Então, quanto ao Vic Fangio, eu não tenho dúvida, mas esse ataque dos Eagles, eu tenho um pouco de pé atrás, porque você vai ter o Nick Sirianni e o Kellen Moore no comando, e eu não sei se eu confio neles em 2024. Uma coisa que eu concordo muito o Jalen Hurts é um quarterback muito diferente dos 2 quarterbacks que o Kellen Moore trabalhou recentemente, né? O Dak Prescott e o Justin Herbert. É muito diferente, é outro estilo de quarterback. A gente está falando de um quarterback que você tem que colocar a mobilidade dele, o jogo corrido, como uma das preferências, uma prioridade no jogo dele, enquanto os outros não tinham muito isso. Eu acho que a primeira questão para o Kellen Moore é encontrar uma identidade para esse time do Philadelphia Eagles. Eu acho que, pro ataque principalmente, né? Eu acho que a gente olha pro Philadelphia Eagles e a gente não sabe. É um time muito bom passando a bola? Mas não é um time que passa tanto. Aí vai ser um time que vai correr muito bem? Sim, mas o grupo de running backs não estava tão encorpado para isso até chegar essa temporada quando traz o Saquon Barkley. Mas aí será que o Saquon Barkley vai ficar saudável o suficiente para ter uma temporada com um número de carregadas muito alto? Ou será que a gente vai colocar o Jalen Hurts mais envolvido nisso? A linha ofensiva é muito sólida, assim como a do Dallas Cowboys era, e aí teve certo sucesso. Só que saiu o Jason Kelce. Qual que vai ser a perda do Philadelphia Eagles? Vai ser, claro que o Kelce é muito bom e tudo mais, mas será que dentro de campo vai ser uma perda muito grande? O grupo de wide receivers é espetacular, né? Só que ainda falta, por exemplo, uma terceira opção. É espetacular mesmo. É uma dupla muito boa. É uma dupla muito boa e se você colocar o tight end no meio, fica um trio bem interessante. Sim. Mas assim, de fato falta profundidade. De fato falta muita profundidade. Se você olhar hoje, o Paris Campbell provavelmente é o terceiro wide receiver do Philadelphia Eagles. É muito baixo. Entendeu? Então eu acho que o Philadelphia Eagles falta encontrar um pouquinho mais de identidade. Eu tô curioso para ver como que o Kellen Moore vai encaixar e como que ele vai trabalhar com o Jalen Hurts. Como que o Saquon Barkley vai encaixar nesse time com uma linha ofensiva muito melhor do que ele estava acostumado a ter. E vamos ver. A gente viu no ano passado, né, o A.J. Brown reclamando de um pouquinho de não receber tanto algumas targets nos momentos decisivos. Ele recebeu um contrato enorme esse ano para acabar com qualquer especulação que ele poderia sair. O Devonta Smith também recebeu um contrato novo. Então, assim, no papel tem uns nomes bons.
Só que o Philadelphia Eagles no ano passado, e aí o Nick Sirianni não conseguiu fazer nada, como você falou, né, Gabriel? Ele teve pouquíssima resposta para os problemas do time. Falta fazer ajuste. Faltou ajuste no ano passado. Vamos ver se com uma off-season completa, com muita gente nova chegando, e o Kellen Moore sendo um deles, o Philadelphia Eagles consegue consertar isso. E você concorda sobre a defesa? Eu concordo sobre a secundária. A gente sabe que o Vic Fangio ele é muito bom trabalhando na secundária, né? E a secundária foi o principal problema do Philadelphia Eagles na temporada passada. E aí o time simplesmente vai no mercado e traz o C.J. Gardner-Johnson, que antes de ter saído na temporada 23, liderou a NFL em interceptações, então eu acho que ele não vai ter problema nenhum em retornando. Aí pega o Quinion Mitchell, que era um dos melhores cornerbacks do draft. O Cooper DeJean também vai ser muito bom. O Avante Maddox vai estar saudável de novo. Então, assim, a questão é só o Vic Fangio praticamente vai ter que fazer o Darius Slay e principalmente o James Bradbury voltar a jogar, encaixar eles no sistema melhor. Então, eu acho que isso vai acontecer. A minha dúvida na defesa, Gabriel, que era até a minha pergunta para o Philadelphia Eagles, é se o pass rush é suficiente. Porque você citou ali, por exemplo, o Jalen Carter, o Jordan Davis, eles são muito bons. O interior da linha defensiva do Philadelphia Eagles é muito bom. Só que o time trocou, e foi uma troca até que eu achei muito ruim, o que não é muito comum do Howie Roseman, né, que trocou o Haason Reddick por uma... Nem conseguiu um retorno muito grande, que era disparado o melhor pass rusher do time, e em troca, foi só uma escolha de draft, e o Philadelphia Eagles acabou indo no mercado e trouxe o Bryce Huff, que era do New York Jets. Ele é um cara que a gente não sabe, né? Ele estava no Jets na parte da rotação, foi muito bem, mas a gente não sabe ainda como que ele vai ser sendo o cara dessa rotação de pass rush. A gente viu o Philadelphia Eagles muitos anos, colocando vários caras vários caras bons, e uma rotatividade muito grande, então pela profundidade o time estava tendo sucesso. Talvez o time consiga fazer isso. O Brandon Graham está voltando, o Josh Sweat é um cara que tem jogado muito bem nesse Philadelphia nos últimos anos, mas ainda acho que falta um cara de edge rusher. Falta ser o jogador excelente, a referência do time ali no front seven, e a gente já falou em outros episódios aqui, né, Gabriel, o quão importante é ter um edge rusher que é, assim, a estrela do time. O Philadelphia Eagles hoje não tem isso. A sensação que dá é que, assim, quando eles contrataram o Haason Reddick, ele foi um baita valor para a equipe, né? Porque ele não era aquele edge rusher, esse edge rusher que o Caio falou, né? Que é o cara número 1 incontestável. E ele foi uma baita contratação para a equipe, um baita custo-benefício. A visão dos Eagles é até o mesmo no Bryce Huff, que era um cara ali mais especialista de pass rush e tal, não era um cara, assim, completo, né, no New York Jets, e eles imaginam que eles vão conseguir o mesmo. Mas eu tive a mesma sensação que você, né? Eu não vejo no Bryce Huff o mesmo talento para fazer o trabalho do Haason Reddick, né? E aí é um downgrade, é uma queda. Que a gente falou muito, né, Gabriel? Às vezes você ter um pass rush que não é muito efetivo, expõe a secundária. Sim. Então, assim, eu acho que vai ser... E o grupo de linebackers em si, no meio ali do Philadelphia Eagles, está longe de ser brilhante. A gente sabe que não tem, às vezes, um impacto tão grande igual esses outros setores que a gente falou. Então, eu acho que a secundária do Philadelphia Eagles, o time se reforçou muito bem. Mas ali no meio, e principalmente na questão do edge rusher, eu tenho um pouquinho mais de dúvida. Sim, é justo, né? E eu acho que pode dar uma aliviada nesses problemas o Jalen Carter ter uma grande produção pelo interior, né? Que eu acho que é certamente possível, né? Ele tem esse nível de talento. Vamos passar para o Dallas Cowboys, que é o segundo favorito aqui no site de aposta, né? Divisão 2,40 para vencer a divisão, como muito longe do Philadelphia Eagles. O over-under de vitórias é o mesmo, 10,5. Aliás, eu não estou citando muito força de calendário, eu citei bastante no último podcast. Basicamente todos os times da NFC Leste estão ali na meiuca, né? De 14º a 20º, né? Então não faz tanta diferença assim. A minha pergunta sobre o Dallas Cowboys é bem simples, bem direta. Dá pra você vencer, dá pra você ir longe numa temporada em que os seus 3 melhores jogadores têm questões contratuais? Micah Parsons menos, né? Mas o Sid Lamb e o Dak Prescott têm grande chance de não estarem no time na próxima temporada, né? E a gente lembra, o exemplo clássico é o Lamar, né? O Lamar Jackson, antes dele renovar o contrato, ele terminou a temporada sem jogar, não estava 100% fisicamente, e ele tomou a decisão absolutamente correta. Por que eu vou me sacrificar se o time não quer me dar o contrato que eu quero e eu vou arriscar meu futuro? Não vou. Isso pode acontecer com o Sid Lamb, pode acontecer com o Dak Prescott, e eu acho que é muita incerteza no ar. Porque no papel ainda é um time muito talentoso, como era da temporada passada.
mas tem muita incerteza e eu acho que isso pode meio que sabotar a temporada dos Cowboys. Eu acho que a gente vai ter uma resposta para isso em breve no training camp, né? Será que eles vão ser uma distração no training camp? A gente viu, por exemplo, se a gente voltar um pouquinho, o Nick Bosa no ano passado, ele demora para ir para o training camp por causa da situação contratual e ele começa a temporada devagar. Ele termina a temporada muito bem, a segunda metade da temporada dele foi espetacular. Hoje uma dúvida muito grande se o Dak Prescott, e principalmente, o Dak Prescott até acho que ele vai pelo estilo do Dak Prescott, ele já passou por isso antes, mas a questão será que o CeeDee Lamb vai estar no training camp dos Cowboys? Será que ele vai estar no primeiro dia? Será que ele não vai estar com o time logo para começar? Ele não estava nos treinamentos mandatórios, né, nos minicamp mandatórios, ele não estava. Então, assim, o Dallas Cowboys sem o CeeDee Lamb no grupo de recebedores, o grupo de recebedores do Dallas Cowboys está longe de ter uma oportunidade muito grande. É o CeeDee Lamb e, assim, tem um vazio muito grande entre o segundo melhor. Né? A gente sabe que em campo, o Dak Prescott e o CeeDee Lamb são espetaculares, um dos melhores grupos da NFL. Mas e se o CeeDee Lamb não jogar? A gente está falando de um ano que o Dallas Cowboys reformula o grupo de running backs e está sem o melhor, por exemplo, wide receiver. Eu acho que não tem nenhuma dúvida se ele vai ou não jogar a temporada. Só que ele chegar na metade do training camp para frente, só para jogar, sem estar meio que acostumado, né? Sem estar na mesma página ali de todo mundo que já está treinando esse ano com o elenco de 2024, pode dar uma diferença muito grande. Então, realmente é uma situação que... E tudo que acontece nos Cowboys, né, Gabriel, parece que fica maior. Então fica mais polêmica, e vamos ver se vai acontecer, se não vai, dentro do vestiário. Enfim, a situação contratual do CeeDee Lamb, principalmente, eu estou bem curioso para ver como é que vai acontecer. E essa comissão técnica parece uma comissão técnica da NFL em 2009, 2011. O Mike Zimmer de volta é muito engraçado. Exatamente, né? E não só o Mike Zimmer, né? O Brian Schottenheimer, ele não é tão velho, ele tem 50 anos. O Mike Zimmer é bem mais velho, eu acabei de ver a idade dele, 68 anos. O Brian Schottenheimer, tudo bem, 50 anos, mas o pai dele foi técnico muito tempo na NFL e... mais um Nepo Baby aí. Só tem Nepo Baby quase nas funções técnicas na NFL, né? Mas sei lá, e John Fossil também, coordenador de Special Teams, tá 70 anos na NFL, sei lá quanto tempo que ele tá. O próprio Mike McCarthy também, que o tempo dele já passou, né? Então, eu acho que é um time que, pelo talento, tem condições de ser um time de verdade na NFC, brigar e de repente chegar até no Super Bowl. Mas a sensação que eu tenho é de um barril de pólvora. Que se o time começa 1-2, pode entrar num buraco que eles não consigam mais sair, né? E é engraçado os Cowboys, né, Gabriel? Porque a gente tá falando de um time que ganhou 12 jogos nas últimas 3 temporadas. Então, os Cowboys, assim, a tendência é que o time vai conseguir chegar nos playoffs e tudo mais, só que, como você falou, acho que tem uma linha, a divisão muito pequena entre uma derrota normal e uma crise enorme para acontecer. E a gente sabe os problemas que o time tem nos playoffs e tudo mais. É uma temporada muito importante para o Dak Prescott, porque tem a questão contratual, tem a questão de conseguir ou não vencer nos playoffs. Só que aí junto com o CeeDee Lamb, se você começar a adiar muito essa questão, aí entra a questão do Micah Parsons, que você tem que pagar ele. E nesse caso, não é que a gente está falando de 3 jogadores, ou o CeeDee Lamb principalmente, são alguns jogadores que eles ainda não se provaram na NFL. Esses caras, se eles entram no mercado... No mercado livre, todo mundo eles vão receber um contrato que, assim, vai ser para mudar a posição. Os 3 seriam o mais bem pago nas posições dele, né? Exatamente. Então o Dallas Cowboys não pode correr esse risco. O Dallas Cowboys não tem muita... Enfim, a vantagem, né, nas negociações tá tudo do lado dos jogadores nesse caso. Sim, e não que importe muito pra gente encerrar aqui, é o pior corpo de running backs da NFL. Porque você tem o cadáver do Ezekiel Elliott, que já tá uns 4 anos, 5 anos na NFL, correndo de calça jeans molhada na praia. Você tem o Deuce Vaughn, que tem 1,5 m, 40 quilos. Você tem o hoje, Gabriel, Royce Freeman. Então hoje, quem entra provavelmente brigando para ser assim, num first down, primeira para 10, tá dentro de campo. Hoje o running back titular dos Cowboys, a briga é entre o Royce Freeman e o Rico Dowdle. Meu Deus. É isso, eu diria. Eu estou torcendo... Cara, o Dallas Cowboys sendo um bom ataque terrestre na NFL esse ano, vai ter tanta gente que vai precisar pedir desculpa pra mim. Tanta gente. Mas sabe um Você, inclusive!
Inclusive, eu não sou tão apaixonado com o running back, mas eu sou mais que você, com certeza. Mas assim, sabe um time que que também tá um pouquinho desesperado, a gente fala daqui a pouco? O Giants, na posição de running back. O grupo de running back dos Giants também é bem limitado. Então vamos... Eu passei pela sua pergunta do Dallas Cowboys? Eu acho que... Não, a minha pergunta, Gabriel, era justamente a questão dos contratos, mas eu tinha separado uma segunda, que eu tô muito curioso para ver, que é a temporada do Matt Smith, o defensive tackle do Dallas Cowboys, foi escolha de primeira rodada do time no ano passado, e na temporada passada, eu dei nota para todos os calouros de primeira rodada de cada jogo, e o Smith teve a pior nota da temporada inteira comigo. E tem uma rivalidade muito grande aqui na América do Norte, porque foi justamente a mesma classe que o Jalen Carter foi para o Philadelphia Eagles. Então são dois defensive linemen com os dois rivais enormes na mesma posição. Não tem essa rivalidade. E o interior da linha defensiva do Dallas Cowboys seja talvez o único ponto da defesa do time que não é sólido. A secundária é boa, você tem ali o Micah Parsons no pass rush que dispensa comentário, o DeMarcus Lawrence tem uma temporada espetacular também, só que falta o interior. O Smith foi muito mal no ano passado, então eu estou muito curioso para ver como que vai ser esse segundo ano dele na NFL. Verdade, ele não fez uma temporada boa de calor mesmo, muito pelo contrário, o copo meio cheio é que só tem como melhorar, né? Tem muito como piorar. Vamos passar pro New York Giants agora. As odds para vencer a divisão 11,0, over-under de vitórias 6,5. E eu quero começar pela pergunta, porque eu acho que é um time que tá meio que num limbo. Eu não sei se dá pra dizer que é um time que... Não dá pra dizer que é limbo, porque eu acho que tá muito mais pra um dos piores times da NFL. Mas o que é sucesso pro time do New York Giants em 2024, Caio? Porque a gente sabe, né? É claro, pode ser aquela coisa do cara, o football guy, né? Tem um campeão e 31 perdedores e tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que sucesso pra cada time da NFL pode ser alguma coisa diferente, né? Porque ter, de repente, uma campanha positiva pode ser um sucesso já. Mas, por exemplo, Kansas City Chiefs vencer 10 jogos pode ser ruim, né? Pro New York Giants vencer 10 jogos seria espetacular. Só que a equipe tentou bastante um quarterback nesse draft, né? E aquela série do HBO Max, né? O Hard Knocks da off-season mostrou que os Giants estavam meio que apaixonados pelo Drake May, tentaram de tudo e não conseguiram o Drake May. E agora a equipe entra na temporada com o Daniel Jones vindo de lesão, último ano garantido ali do dinheiro do contrato dele. A questão é a seguinte, se o Daniel Jones repetir o 2022, que foi a melhor temporada da carreira dele, não é bom o suficiente para você ser competitivo de verdade. Porque, assim, 2022 foi um ponto muito fora da curva, os Giants venceram uma porrada de jogos apertados ali, que normalmente é indicativo de sorte na NFL, mais do que qualidade. Então, se ele repetir o melhor ano dele, ainda assim ele não é bom o suficiente. E a probabilidade é que ele não repita. E se ele repetir, é o teto dele. Ele não é bom o suficiente para ser um quarterback titular de bom nível na NFL. Mas aí, se várias coisas dão certo e os Giants passam esse over-under aqui, vencem 7 jogos, o que acontece no que vem? Os Giants estão longe do topo do draft, não vão poder de novo selecionar um quarterback, né? Porque foi um desastre. Os Giants venceram alguns jogos que não deveriam na última temporada, poderiam ter sonhado ali com a primeira, segunda escolha geral, mas enfim, aconteceu o que a gente viu em campo, né? Mas eu não sei dizer o que é sucesso, porque tem um fator humano também, porque pros Giants seria melhor tancar esse ano? Seria. Só que o Brian Daboll e o Joe Schoen, eles sobreviveriam a um ano de tanking? Se o Giants vence 5 jogos? Acho que não, então eles vão tentar vencer. Então, sinceramente, eu acho que é um time que tá meio que preso ali não tem muito o que fazer e eu não sei a direção que os Giants vão tomar nessa temporada. Eu acho que a direção, Gabriel, é que tá muito provável. O que vai decidir o norte do time é a temporada do Daniel Jones. Muito provavelmente, esse é o último ano do Daniel Jones com os Giants. E aí eu acho que, eu já vou até adiantar um pouquinho minha pergunta, que era essa. Este é o último ano do Daniel Jones com o New York Giants? Como você falou, o que eu acho que os Giants querem que aconteça, tá? É o Daniel Jones jogar igual 2022 e a defesa com a chegada e com todas as mudanças que teve nessa temporada melhore. E aí, meio que respondendo aquilo que eu tinha perguntado, eu acho que um ano de sucesso para os Giants
O melhor cenário com esse elenco que os Giants têm hoje, Gabriel, para mim é ganhar ali 9, 10 jogos e talvez beliscar uma vaga nos playoffs como seed número 7 ou seed número 6. Mas isso ajuda a longo prazo, Giants? Então, no futebol americano, Gabriel, na NFL, a questão do longo prazo, eu acho que ela vem com um asterisco muito grande. Justamente por isso, porque tem muito treinador que está querendo ganhar agora. É um esporte de contato, então você não vai entregar um jogo, porque você está apanhando dentro de campo. Então, eu acho que você tem que pensar a longo prazo, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que vem com um teto. Não é assim, vamos entregar. Não, eu acho que tem muito em jogo para esse time do New York Giants. Você acabou de dar um contrato muito grande pro Brian Burns, esse cara tem que jogar logo de cara. O Kayvon Thibodeau tá querendo ganhar um contrato igual ao do Brian Burns, ele tem que fazer dentro de campo para ganhar um contrato desse. O Daniel Jones não quer ir para um banco de reserva, porque se ele jogar mal esse ano, ele vai para um banco de algum time. O Malik Nabers, eu duvido que ele vai chegar na NFL e não vai querer mostrar que ele é tão bom igual parece. Como você falou, eu acho que se o Giants tem uma temporada igual do ano passado, o Brian Daboll vai ser mandado embora. Então, para mim, se tudo der errado, o New York Giants vai ter a primeira escolha geral, o que nem seria tão ruim em 2025. Se tudo der certo para o time nesse ano, eu consigo ver o Daniel Jones jogando igual 2022 e a defesa melhorando muito com a mudança de período defensivo, com a chegada do Brian Burns, com um ano a mais do que Kayvon Thibodeau, e aí o time consegue chegar nos playoffs. Engraçado, esse time do Giants chegou no Divisional Round. Claro que foi uma campanha, a gente pode colocar falsa, deu sorte de pegar o Vikings, que tinha uma campanha mais falsa ainda na primeira hora dos playoffs, na ocasião, mas chegou. Então, eu acho que a diretoria dos Giants, até talvez para sustentar um pouquinho o errado contrato que deu para o Daniel Jones, quer acreditar isso, que ele vai voltar à fase de 2022, que a defesa melhora, que o time é competitivo. Eu acho o mais provável cenário do time terminar no top 5 do draft. Eu acho que o caminho, a melhor versão desse New York Giants 2024 é um time ali com uma das, sei lá, é absurdo sonhar com se é a quinta melhor defesa da NFL? Não, é isso que eu ia falar. Então pode continuar. Porque na linha de frente, né, você tem Brian Burns, Kayvon Thibodeau, que pode dar um salto, né, e já teve flashes, e você tem o Dexter Lawrence no interior, que é um dos melhores jogadores de linha defensiva, e a equipe, a secundária, não tem nenhuma grande estrela, né, mas draftou o Tyler Nubbin, tem o Deontay Banks, né, que é um calor de primeira rodada, eles investiram uma escolha de segundo dia no Cordell Flott, então eu acho que é uma defesa que pode ser muito boa, e o ataque o Kerek, que veio dos Colts, fez uma temporada ano passado boa também. E aí no ataque você, de repente, ser o ataque de 2022, mas com o Malik Nabers, né, que é algo que a equipe, é uma velocidade que o time não tem, né, não tinha até a chegada dele, né? Então, o que eu acho, Gabriel, é o seguinte: em 2022 a gente viu o Saquon jogando muito bem de novo, né? E obviamente ele não tá no time. Eu acho que para esse ataque dos Giants conseguir voltar vai ser um ataque diferente de 2022, mas para conseguir produzir mais ou menos igual, o Malik Nabers tem que ser o melhor jogador do time logo de cara. Porque se você olhar todo o resto das posições, é muito parecido. E a gente sabe que a gente não pode esperar muito desse time, não, além do que a gente já viu, né? O único cara que a gente não sabe qual que é o teto dele, dos que são hoje os titulares dos Giants, é o Malik Nabers. Tem chance dele ser um craque, né? A gente tá falando de um cara que pode chegar na NFL e se tornar um dos 10 melhores wide receivers quase que imediato. Se ele chega e tem uma temporada de calor igual o Justin Jefferson na vida, um Ja'Marr Chase, aí eu acho que esse ataque dos Giants volta a ter um fator explosivo que a gente não viu no ano passado quando o Saquon jogava. Calma aí. Todo episódio do podcast eu me enrolo uma vez com o microfone fechado aqui, né? Vamos ver. E a última pergunta a gente falou sobre cenários, né? O que é mais provável? O Daniel Jones voltar à forma de 2022 ou em outubro ele perder a titularidade pro Drew Lock? Porque eu acho que o Brian Daboll... Exatamente. Porque eu acho que... Eu não acho que o Brian Daboll gosta do Daniel Jones, eu não acho que ele tá investido no Daniel Jones, eu acho que a permanência dele se dá muito mais porque o dono dos Giants, né, o Joe Mara, ele achou que a equipe agiu mal com o Daniel Jones, né? Então deu mais uma chance e deu o contrato, né? E a gente sabe que é um problema histórico, né, da equipe, assim. Eu amo Eli Manning, um dos meus atletas favoritos de todos os tempos, mas os Giants insistiram nele uns 3, 4 anos a mais do que deveriam, né? E o Daniel Jones venceu do Super Bowl, os dois dos mais marcantes da história da NFL, né? Porque o Brian Daboll não pode colocar o Daniel Jones no banco depois, 6 meses depois ele ter assinado aquele contrato enorme.
Então você tem que esperar. Como o Gabriel bem falou, quando acaba a parte garantida do contrato do Daniel Jones, aí que começa a ficar interessante, porque os Giants passam a ter um pouquinho mais de poder nessa... O técnico passa a ter mais poder nessa... Ah, não. Dá na hora de mandar esse cara, a gente pode, a questão contratual não vai atrapalhar tanto. Mas hoje, o que deram pro Brian Daboll o Daniel Jones ou o Daniel Jones. Você tem que fazer isso. A única coisa que fez o Daniel Jones não jogar, claro, o Daniel jogou. Verdade. Vamos passar pro Washington Commanders agora. Divisão, odds dele é a mesma dos Giants, 11,0. Over-under de vitórias é o mesmo dos Giants, 6,5. Kai, vamos começar dessa vez pela sua pergunta sobre o Washington Commanders, que acho que é um time que tá meio que voando por baixo do radar ali, ninguém fala muito dos times. Assim, teve uma mudança de técnico que a maioria das pessoas não gostou, né? O Dan Quinn agora é o head coach, Cliff Kingsbury, coordenador ofensivo. Qual é a sua pergunta sobre o Washington Commanders? A minha pergunta passa muito pela mudança de quarterback e de coordenador ofensivo, que é o que o Cliff Kingsbury vai fazer com o Jayden Daniels. Eu estou muito curioso para ver como que vai ser esse ataque do Washington Commanders. Um pouco de contexto, né? O Jayden Daniels, segundo escolha geral do draft, então ele chega na NFL com muitas dúvidas, mas com uma expectativa enorme por ser a segunda escolha geral. E o Cliff Kingsbury, que foi há pouco tempo, ele era técnico do Arizona Cardinals, ele já trabalhou com o Kyler Murray, que tem um estilo de jogo parecido com o do Jayden Daniels, teve relativo sucesso, mas parece que nunca foi aquele sucesso dominante, né? Um ano inteiro. Ele ficou conhecido por começar a temporada muito bem, mas não ter um plano de jogo, não ter um sistema que fosse sustentável para uma temporada completa. Será que ele aprendeu com essa mudança? Eu acho que o Washington Commanders estava muito certo que queria o Cliff Kingsbury, tanto é que ele estava acertado com os Raiders, os Commanders foram lá e provavelmente deram mais dinheiro, deram um contrato muito melhor e pegaram ele. Então, assim, o Washington Commanders está muito esperançoso nessa dupla. Kingsbury com o Jayden Daniels. O que a gente viu do Cliff Kingsbury foi promissor, mas ainda com dúvida. Vamos ver se com um ano fora da NFL para preparar e tudo mais, com um quarterback diferente, que é o atual vencedor do Heisman, que fisicamente ele talvez não seja preparado ainda, mas que isso é algo que dá para arrumar. Vamos ver se ele consegue fazer esse ataque finalmente voltar a fazer alguma coisa. Né? Então, a minha questão aqui sobre o Commanders claro, tem que envolver o Jayden Daniels, né? Que eu acho que o quarterback com o perfil dele, eu acho que ele tem uma tendência a jogar um pouco melhor logo de cara. Primeiro porque ele é mais velho, então eu acho que é um cara que está mais perto da maturidade. E quarterbacks que correm bem com a bola costumam trazer um piso mais alto, né? Porque a produção que eles fazem com a perna compensam a curva de aprendizado como passador, né? A questão é que, sim, tudo bem, o Washington tem um corpo de wide receivers de respeito, né? Você tem o Terry McLaurin, que é um excelente wide receiver, tem o Jahan Dotson, escolha de primeira rodada 2 anos atrás, eles trouxeram o Luke McCaffrey, né? Irmão do Christian McCaffrey, que é o wide receiver. A linha ofensiva é fraca. Aliás, eu não sei se vocês estão escutando. A igreja tá a todo vapor ali do lado, né? Desculpa. Achei que tinham parado, mas não tinham parado. Mas espero que vocês não estejam escutando. Sou um maior rival desde a época do podcast FA hoje. É a igreja que tem aqui do lado de casa. Mas enfim, tem alvos. Ele vai ter alvos. A linha ofensiva é ruim, mas um pouco de esquema ali e tal. Você consegue dar uma segurada. É muita mudança, né, Gabriel? É muita mudança. Mas eu acho que o Jayden Daniels ele pode ser bom de cara. Por exemplo, eu teria selecionado o Drake May, assim, na frente dele. Eu acho que ele é uma aposta melhor, o Jayden Daniels, para ser melhor como calouro do que o Drake May. Não só pela situação dele, porque a situação do Drake May é pior e tal, mas eu acho que ele tem mais condições de jogar melhor logo de cara. A minha preocupação é a defesa, porque é bizarro, né, Caio? A gente passou anos falando como esse Washington Commanders tinha uma excelente linha defensiva e botava muito recurso na linha defensiva e tal. No espaço de dias eles trocaram o Chase Young e... Caramba, me fugiu o nome agora do que foi pro Bears. O Sweat. Montez Sweat, isso. Montez Sweat. E aí... Que jogou bem lá no Chicago Bears logo de cara. Muito melhor que o Chase Young, inclusive, nos 49ers. E assim, a mudança foi na hora. O Washington não conseguia mais chegar no quarterback e a defesa desmoronou como um todo, né? Não era uma grande defesa, piorou, e a secundária não tem grandes talentos.
Tava tentando botar de uma forma mais mais legal, né? Mas tem o Emmanuel Forbes, que tem sido uma decepção, né? Ele não foi muito bem como calouro. Foi o meu, voltando a falar da minha listinha de calor, minhas notas de calor, foi o segundo calor com menor nota. Dos que jogaram, o Matt Smith foi o pior e ele foi o segundo pior. Não fez um bom ano de calor, você espera que ele jogue melhor, né? E você olha agora... Clelin Ferrell, que ele, escolha de primeira rodada pelos Raiders há 1000 anos atrás, tá aqui no depth chart como o edge rusher titular, né? Então, é uma defesa que tem tudo para ser uma das piores, se não a pior da NFL. Não, Gabriel, a esperança do Washington Commanders é que, no lado defensivo, o Dan Quinn vai conseguir fazer alguma coisa. A gente está falando de um cara dos caras que mais sabe de defesa da NFL. O problema é, será que ele vai conseguir extrair muito? Porque teria que ser, não é só mais do que o esperado, teria que ser demais para essa defesa conseguir fazer alguma coisa. Eu até gostei das contratações que o Washington Commanders fez na offseason. Por exemplo, o Dorrance Armstrong é um cara que teve muito sucesso defensive end, teve muito sucesso com o Dallas Cowboys. Chegou lá agora. Você tem a dupla de linebackers com o Frank Louvo e o Bob Wagner, é uma dupla de linebackers aceitável, acima da média na NFL. E aí, por exemplo, o Jeremy Chin chega na secundária, é um cara interessante. Só que eu acho que esses são caras interessantes para o elenco, só que falta jogador para fazer a diferença. Eu não consigo ver um cara assim agregando para o Washington Commanders ganhar jogos na NFL. Nessa defesa hoje, eu acho que falta uma super estrela. Vamos ver se o Dan Quinn consegue fazer alguma coisa, tirar um coelho da cartola, mas eu concordo com você. Eu acho que essa defesa do Washington Commanders meio que tentou fazer a base, só que almejar algo a mais fica muito difícil. Porque é bizarro. A gente, enquanto estava acontecendo, parecia que eles estavam colocando muito recurso na linha defensiva, né? E aí eles deram meio que um giro de 180 graus. Eles escolheram 4 drafts seguidos, ou 4 no intervalo de 5 anos. A primeira escolha geral do Washington Commanders, a primeira escolha do Commanders no draft, foi ou para edge rusher ou para interior de linha defensiva. Foi como a gente falou, Montez Sweat, o Jonathan Allen, Daron Payne, que ainda estão lá, ainda é um bom interior de linha defensiva, muito bom. Mas nas extremidades tem Dante Fowler, que eu tinha até esquecido que o Dante Fowler existe. Mas, enfim, esse foi o preview da NFC Leste. Última notícia aqui, uma notícia triste. Morreu nesse domingo, né, na madrugada de sábado para domingo, o Jacoby Jones, wide receiver e retornador ex-Baltimore Ravens, né, que para quem assim é da minha idade e do Caio, né, ele foi um cara que ele se destacou muito pelo desempenho dele no Baltimore Ravens no ano que a equipe venceu o Super Bowl, né, porque ele tem um dos touchdowns mais importantes da história da franquia, que foi no Divisional Round contra o Denver Broncos, né, aquela bomba do Joe Flacco, a bola parece que vai sair do estádio, volta. Eu não lembro qual era o jogador da secundária do Broncos que se enrola, ele consegue a recepção, e depois ele retorna um chute para touchdown se não me engano, no kickoff do segundo tempo. No Super Bowl, ele faz 3 touchdowns no Super Bowl, né, ao todo, contando tudo, ele... naquela campanha dos playoffs, né, do título. Sim. Ele teve... ele era um retornador, um cara... Ele teve um retorno no Super Bowl, recebeu um passe para touchdown também no Super Bowl, a única recepção dele também, um touchdown longo, e teve o touchdown contra o Denver Broncos no Divisional Round. Isso. Uma pena aos 40 anos, a causa da morte não foi revelada, mas é um cara que, um dos grandes... Assim, tudo bem, não é um cara que teve a longevidade, né, mas é daqueles caras que, marcaram muito, principalmente para quem torce pro Baltimore Ravens. Porque aquela campanha do Baltimore Ravens foi muito marcante, né, Gabriel? Com o Joe Flacco jogando demais, e é um time que o Washington Commanders, o Baltimore Ravens naquela campanha de pós-temporada tirou o Peyton Manning, que estava nos Broncos, como você acabou de falar, e tira o Tom Brady. E o Joe Flacco consegue fazer algo que parecia impossível, né? Que foi o ano do Ray Lewis, que tem a temporada espetacular, enfim. Aquele time do Baltimore Ravens teve uma campanha de playoff muito marcante, e um dos heróis improváveis daquele time, ao longo daquela pós-temporada, acabou sendo o Jacoby Jones. Todo time tem um jogador assim, né? Eu acho que pro New York Giants provavelmente seria o David Tyree, que tem a recepção, né, no Super Bowl 42 e tal. É a jogada mais marcante da história da NFL, aquela. E você pode dizer que é a maior a jogada mais icônica da história do Baltimore Ravens é aquela recepção do Jacoby Jones. Ou então o kickoff que ele retorna no Super Bowl, né? O cara
Teve realmente um brilho muito intenso pelo Baltimore Ravens, uma pena, 40 anos ainda no auge da vida dele. Mas enfim, Caio, muito obrigado pela sua participação. Caio que todo ano ele faz o ranking dos 32 quarterbacks aqui comigo no podcast, mas ele ficou doente no dia que a gente ia gravar. E aí convidei... A gente tinha marcado pra fazer um dia, acabou que surgiu um imprevisto pra você. É verdade. Aí depois a gente tinha marcado pra outra semana. Outro dia, eu fiquei doente, e aí acabou que era o feriado aqui, eu fiquei doente antes de viajar, viajei, tava fora de Toronto, então fui mandado embora do cara dos esportes. Tem que receber, vamos refazer esse podcast, porque o João, assim, eu não falo com o João desde que a gente gravou aquele podcast, né? A gente brigou muito durante o programa, nossa amizade acabou, principalmente na parte sobre o Justin Herbert, mas eu não ouvi ainda as takes do Caio sobre a minha lista. Talvez a gente faça um podcast extra. É uma boa ideia, Caio. Tem ainda... Ou talvez a gente faça um podcast reagindo ao podcast que vocês gravaram do Top 32 dos quarterbacks. Tem um mês e meio ainda de off-season. Não, pode falar. Tem um mês e meio de off-season. De repente eu pego suas opiniões sobre a minha lista. Eu sei... Assim, fazendo a lista, eu já tava anotando mentalmente. O Caio vai reclamar nisso aqui, o Caio vai reclamar nisso aqui, o Caio vai reclamar nisso aqui. E uma coisa sobre fazer o Top 32 é sempre muito bom, então eu sempre gosto de ver as listas do Gabriel. Muita coisa que eu concordo, muita coisa que eu não concordo, mas acontece. E uma estatística, agora ainda sobre o assunto a NFC Leste, desde 2003, 2004, essa divisão não tem um campeão repetido em 2 anos seguidos. Então, isso é má notícia para o torcedor do Dallas Cowboys, né, que ganhou a divisão no ano passado. Então, isso mostra aquilo que a gente falou no comecinho. O quão equilibrada essa divisão pode ser. O Philadelphia ganhou em 2022, o New York Giants não ganha desde 2011. Foi um ano que a gente venceu o Super Bowl. Então, quando a gente vence a divisão... Eu acho que o Giants venceu em 2011, e antes de 2011 acho que foi 2007. Que é bizarro. Enfim. Muito obrigado, Caio. Sigam ele lá no @CaioMiari. O podcast Cara dos Esportes volta amanhã com o episódio sobre NBA. A gente vai falar sobre os principais assuntos, e isso envolve NBA e o basquete FIBA, né? Porque a gente tá chegando aí nas Olimpíadas, faltam 2 semanas para as Olimpíadas. Vai cobrir a Olimpíada no The Score, Caio? Talvez. Vai ter a rotatividade, depende do meu calendário, depende do que vai estar acontecendo na NFL, mas possível. Bem possível que pelo menos alguns dos eventos eu esteja na cobertura. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!